Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Covid-19 na China. E esse trabalho foi feito por eu, Alana, Maria Vitória e Maria Eduarda. E para começar, a gente vai lá para 31 de dezembro de 2019. A Organização Mundial da Saúde foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, que é a província de Hubei, na República Popular da China. E tratava-se de uma nova cepa, que é um tipo de coronavírus, que não havia sido identificada antes em seres humanos. E uma semana depois, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que havia identificado um novo tipo de coronavírus. E bem, a OMS tem trabalhado com as autoridades chinesas e os especialistas globais desde o dia que foi formada, para aprender mais sobre esse vírus, como ele afeta as pessoas que estão doentes e como podem ser tratadas. A Organização Pan-Americana na Saúde tem prestado apoio técnico aos países das Américas e recomendado manter o sistema de vigilância alerta, preparado para detectar, isolar e cuidar precocemente de pacientes infectados com o novo coronavírus. No dia 23 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas fecharam a cidade de Wuhan, cuja qual a população tem mais de 11 milhões de pessoas. Foram cancelados aviões e trens que saíram da cidade e também foram suspensos todos os ônibus e metrôs. Pequim anuncia o fechamento da cidade proibida, após o cancelamento das festividades de Ano Novo na capital. E Hong Kong relata seu primeiro caso suspeito. Nesse meio tempo, muitas teorias a respeito do coronavírus foram inventadas, mas nenhuma chegou a ter uma confirmação com exatidão. Algumas teorias diziam que o coronavírus foi transmitido através de morcegos infectados pelo vírus, outras diziam que foi um acidente em laboratórios chineses, onde sem querer os cientistas soltaram o vírus, e também havia gente que defendia que a China soltou esse vírus de propósito. No dia 24, são informadas 2 mortes na China, em uma região longe do epicentro da epidemia. E no dia 25, o governo chinês ordena medidas nacionais de detecção do coronavírus em 3 ônibus e aviões. Hong Kong decreta o nível máximo de alerta de saúde. No dia 26, Pequim suspende viagens na China e para o exterior. Grandes cidades como Pequim ou Xangai suspendem as linhas de ônibus de longa distância. Já no dia 27 de janeiro, o vírus causa a primeira morte em Pequim. Em 27 de janeiro, a China prorroga até 2 de fevereiro as férias do Ano Novo, que anualmente gera centenas de milhões de viagens no país. No dia 28, os 2 primeiros casos de contaminação humana fora do território chinês. Um na Alemanha e outro no Japão, e foram relatados em pessoas que não viajaram para a China. Estados Unidos iniciam o desenvolvimento de possíveis vacinas e a OMS pede que o mundo atue contra a epidemia. O Campeonato Mundial de Atletismo, marcado para março de Nanquim, é adiado para 2021. Várias competições esportivas são canceladas. A China traz o seu campeonato de futebol. E várias companhias aéreas suspendem seus voos. A fabricante automobilística japonesa Toyota estende seu recesso do Ano Novo das fábricas da China até 9 de fevereiro. No dia 31, a China anuncia o pior balanço diário desde o início da epidemia, 43 mortes em 24 horas. Depois de equipe de chineses e australianos do Instituto Pasteur de Paris consegue cultivar cepas do vírus, que é uma etapa muito importante para obter uma vacina e um tratamento eficiente. Em 2 de fevereiro, o balanço oficial na China continental é de 304 mortos e 14 mil casos confirmados. Uma segunda cidade, Hangzhou, com 9 milhões de habitantes, é isolada. A OMS anuncia a primeira morte fora da China, um chinês de Wuhan, nas Filipinas. Em 3 de fevereiro, o saldo de mortes atinge 362 pessoas, e com 17.200 casos confirmados. Em 28 de setembro, é superada a marca dos milhões de mortes. Vacinas são criadas em tempo recorde, e no fim de 2020, as primeiras doses são aplicadas nos Estados Unidos e na Europa. A China foi um dos últimos países a tomar a vacina por conta das decisões do governo. A inflexível política de Covid-0 chinesa, baseada em confinamentos drásticos, provoca em novembro uma onda de protestos inéditos, porque desde a mobilização pró-democrática na Praça Tiananmen de Pequim, em 1979.
Em resposta, em 7 de setembro de 2022, a China abranda as regras sanitárias e, em seguida, suspende as principais restrições, provocando uma onda de contágios. Mas muitos de 1,4 bilhões de habitantes na China permanecem vulneráveis ao vírus, devido à exposição limitada, baixas taxas de vacinação e pouco investimento em atendimento de emergência. Uma análise do relatório feita pela agência de Reuters descobriu que a China pode ter mais de 1 milhão de mortes de coronavírus em 2023, bem acima do número oficial atualmente de apenas 5.235. À medida que novas variantes mais infecciosas apareciam, incluindo a Omicron e suas ramificações, a estratégia do Covid-0 tornou-se menos eficaz, dizem os especialistas, enquanto irritava os presidentes, que observavam o restante do mundo se abrir. O vírus já estava se espalhando intensivamente na China, antes as autoridades relaxarem as restrições, em 7 de dezembro, como informou a Organização Mundial da Saúde na semana passada. Abre aspas. Há uma narrativa no momento de que a China suspendeu as restrições e, de repente, a doença está fora de controle. Fecha aspas. Disse o diretor de emergência da OMS, Mike Ryan. A doença estava se espalhando intensivamente porque acredito que as medidas de controle em si não estavam impedindo que ela se alastrasse, e acredito que a China decidiu estrategicamente que não era mais a melhor opção. Ainda assim, um estudo separado publicado na semana passada por pesquisadores de Hong Kong previu que 684 pessoas por milhão morreriam se a China reabrisse sem uma campanha de vacinação em massa e outras medidas. A taxa oficial de vacinação contra o coronavírus na China é de 90%, o que inclui 2 doses de suas vacinas produzidas internamente. Mas essas vacinas que usam tecnologia mais antiga têm taxas de eficácia mais baixas. E outro problema na China é a hesitação em vacinar, principalmente entre os idosos. Apenas 40% dos chineses com mais de 80 anos receberam uma dose de reforço. E bem, atualmente, para finalizar, no final de 2023 não se tem muitas informações a respeito do coronavírus na China. Todas as informações disponíveis são de cerca de maio de 2023 e são bem rasas, então não há como dizer com precisão que a China superou a pandemia de Covid-19. Bem, esse foi o nosso trabalho. Por mais que o encerramento não tenha sido com muita precisão, esse foi os dados que encontramos e é isso. Espero que tenham gostado.